A 514 milhões de quilômetros da Terra, uma nave espacial está prestes a tentar o impossível. Rosetta alcançará um cometa e enviará um módulo de aterragem para sua superfície. Estamos tentando algo sem precedentes no voo espacial. Essa é uma das missões mais desafiadoras das quais eu tive o privilégio de estar envolvida. O cometa está viajando a 65 mil quilômetros por hora. Cada segundo, toneladas de gás, gelo e poeira são liberados de sua superfície. Aterrissar neste monstro é um empreendimento colossal. Vamos fazer a raspagem e análise do cheiro da superfície para saber de forma real do que o cometa é feito. Se bem sucedida, essa missão poderá responder a uma das maiores perguntas da humanidade: como a vida começou na Terra? Ao explorar cometas, podemos realmente esperar desbravar a história completa, a origem dos blocos de construção da vida. Missão Rosetta. Versão brasileira Up Voice. 20 de janeiro de 2014. À medida que o Sol nasce na Califórnia, o gigante de 70 metros da NASA na estação Goldstone de rastreamento do espaço profundo se dirige ao céu aberto. A meio mundo de distância na Austrália, o telescópio Canberra se direciona ao mesmo ponto no céu. Esses dois Golias estão entre as antenas de comunicação mais sensíveis já construídas. Hoje, eles fazem parte do esforço maciço internacional para fazer contato com a espaçonave chamada Rosetta. 5, 4, 3, 2, ignição, lançamento. Rosetta foi lançada há mais de 10 anos. Sua missão é perseguir e implantar um módulo de aterragem em um cometa. Com o intuito de economizar energia, ela foi colocada em hibernação aproximadamente 3 anos atrás. Ninguém teve notícias dela desde então. Os dados dos telescópios são transmitidos ao vivo para o controle da missão na Agência Espacial Europeia em Darmstadt, Alemanha. A imprensa mundial tem se reunido aqui porque às 10 horas, Rosetta deve acordar e iniciar a fase final de sua ousada missão. 30 anos de planejamento, 1 bilhão e 700 milhões de dólares em investimentos. E a reputação de alguns dos cientistas e engenheiros mais influentes do mundo estão em jogo. Nós nunca fizemos isso antes. O professor Mark McCaughey é uma das figuras científicas mais experientes na Agência Espacial Europeia e é o campeão de missões de alto custo e risco no mundo extraterrestre. Se a Rosetta não acordar, simplesmente não teremos a missão. Podemos ir para casa e começar a trabalhar em outra coisa. Se ela não acordar hoje, não teremos nada. O Dr. Matt Taylor, cientista do projeto, é responsável pelos instrumentos científicos a bordo da Rosetta. Hoje é mesmo um grande dia. Estou apreensivo, mas também muito confiante de que teremos a Rosetta de volta após 31 meses de hibernação. Ela foi projetada para fazer isso, mas sempre tem um pouco de apreensão quando se está esperando. André Acomasso comanda a equipe de voo de Rosetta. Basicamente, ele é o responsável por fazer Rosetta chegar ao cometa com segurança. Estamos convencidos de que fizemos tudo o que podíamos para projetar uma nave segura que consiga sobreviver. Mas, tecnicamente falando, há muitas coisas que podem dar errado. O último sinal de Rosetta, recebido em junho de 2011, a posicionava a 548 milhões de quilômetros da Terra. Usando os dados, Andrea e sua equipe previram que Rosetta terá viajado mais 724 milhões de quilômetros para uma área próxima à órbita de Júpiter. É para lá que os telescópios da NASA apontam agora. Mas tudo o que eles percebem são ruídos de rádio de fundo daquela parte do céu.
Rosetta foi programada para lançar um pulso de rádio à Terra para confirmar que ela está acordada. O sinal deve criar um pico acima do ruído de fundo. Encontrar Rosetta é um enorme desafio. A espaçonave é apenas um pontinho minúsculo no espaço infinito. O seu núcleo é do tamanho de um carro SUV. Seus painéis solares são menores do que o comprimento de 2 caminhões articulados. Mas dentro deste pacote bem embalado está uma maravilha da engenharia. Um laboratório completo e automatizado de equipamentos científicos e câmeras. E em seu centro, um módulo de aterragem, do tamanho de uma máquina de lavar roupas, chamado Philae. Rosetta vai tentar implantar Philae em um dos objetos mais enigmáticos do espaço. Os cometas são pedregulhos primordiais de gelo e poeira, do tamanho de cidades, que vagam pelo sistema solar para além dos planetas. Mas às vezes, um desses cometas distantes é arremessado para fora do curso e vem parar muito perto da Terra. Quando isso acontece, eles são incrivelmente expostos. Estes são os cometas que vemos no céu à noite. Rosetta seguirá um desses viajantes gelados quando ela se tornar ativa em sua viagem ao redor do Sol. É a primeira vez que tentamos chegar perto de um cometa em movimento na direção do sistema solar. Essa é a primeira vez que implantamos um módulo de aterragem em um cometa. Vamos fazer a raspagem e análise do cheiro da superfície para saber de forma real do que o cometa é feito. Rosetta tem que ser nota 10 em termos de desafios que enfrentamos, entre todas as missões que já estive envolvida. Rosetta representa uma oportunidade única de responder a algumas perguntas fundamentais. Do que são feitos os cometas? O que eles podem nos contar sobre como o sistema solar evoluiu? E o mais importante, eles possuem os ingredientes essenciais da vida? Os cometas estão mais ou menos inalterados desde o nascimento do sistema solar. Eles possuem água, poeira e talvez até mesmo moléculas orgânicas complexas, a origem dos blocos de construção da vida. Mas antes que a Rosetta consiga fazer tudo isso, ela precisa primeiro acordar. E isso deve acontecer hoje. Já se passaram 8 horas. A equipe esperava que Rosetta já tivesse feito contato, mas os radiotelescópios ainda não detectaram nada além do ruído de fundo. Ninguém gostou dessa fase de hibernação. O desafio chegou ao limite. Estávamos extremamente relutantes em hibernar a espaçonave, mas no fim não tivemos alternativa. Colocar Rosetta em hibernação foi um risco enorme, mas a equipe não teve escolha. Na corrida para o lançamento de Rosetta, uma série de falhas fatais com o programa espacial Ariane manteve Rosetta em terra. As catástrofes atrasaram o lançamento de Rosetta por mais de um ano. Isso significava que Rosetta não tinha chances de alcançar o seu alvo original. A busca por um novo cometa começou. Ele precisava ser grande o suficiente para aterrissar e passar o mais próximo da Terra para que Rosetta pudesse alcançá-lo. Os cientistas escolheram esse, o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, uma grande relíquia intocada, um gigante de 4 quilômetros que restou do nascimento do sistema solar. Mas esse cometa tinha uma grande desvantagem. Ele estava bem no limite da distância que Rosetta poderia viajar. Para alcançá-lo, Rosetta teria que viajar 800 milhões de quilômetros longe do Sol, mais longe do que qualquer outra espaçonave de energia solar já foi antes. A essa distância, seus painéis solares não forneceriam mais energia suficiente.
Rosetta tem alguns dos maiores painéis solares já enviados ao espaço, mas mesmo assim não eram grandes o suficiente para operar a espaçonave de forma segura quando ela estava tão longe do Sol, onde a intensidade era de apenas 4% do que temos na Terra. Diante de uma situação impossível, a equipe bolou um plano ousado. Para economizar energia, eles colocariam Rosetta em hibernação. Isso significaria desligar quase todos os sistemas eletrônicos de Rosetta, incluindo seu estabilizador de giro, um instrumento que a mantinha apontando para a direção certa. Uma das principais coisas a bordo da espaçonave é o sistema que mantém estável e que utiliza muita energia, então tivemos que desligá-lo. Mas o problema imediato de fazer isso é que a espaçonave pode começar a flutuar para longe do Sol e não conseguir mais energia. Sem energia, não podemos fazer os aquecedores funcionarem. E precisamos disso para evitar que as coisas como combustível congelem. Se elas congelarem, perderemos a missão completamente. Os engenheiros precisavam encontrar uma solução que manteria os painéis solares de Rosetta voltados em direção ao Sol durante a hibernação. Como podem ver com esse peão aqui, se você começar a girar alguma coisa, ela fica estável e permanece na mesma orientação o tempo todo. Então foi exatamente isso que decidimos fazer na espaçonave. Em 8 de junho de 2011, a equipe de voo deu a autorização para colocar Rosetta em rotação lateral e então desligá-la. Apenas hoje eles irão descobrir se essa opção funcionou. São 6h15 da tarde. Ainda nenhum sinal de Rosetta. A imprensa mundial está faminta por respostas. Mas sem um contato com Rosetta, a equipe está às escuras. Quais são as novidades? Ainda estamos recebendo apenas ruídos e a qualquer momento podemos receber um sinal. O atraso pode ocorrer porque a antena de Rosetta não está apontando na direção certa. Após mais de 2 anos de hibernação, Rosetta pode estar apontando para a direção errada. Então, quando o peão parar, ela não saberá onde está. Rosetta precisa descobrir onde ela está, encontrar a Terra e então apontar sua antena na direção certa. Para fazer isso, ela precisa abrir os olhos eletrônicos. Star Trackers são pequenas câmeras que apontam para o céu e tiram foto de estrelas. Depois comparam essas estrelas com catálogos que elas mantêm a bordo. A partir disso, ela pode descobrir onde está. Uma vez fixa, ela pode direcionar a antena de alto ganho para a Terra e enviar o sinal que todos nós estamos esperando para dizer: estou acordada. Existem novidades no controle da missão. O telescópio Goldstone, na Califórnia, detectou um sinal fraco na frequência específica de Rosetta. Mas na Austrália, Canberra ainda não detectou nada. Então, o sinal desaparece. O sinal volta. Isso é em ambas as estações? Desta vez, ambos os telescópios detectaram. Conseguimos! Sim, conseguimos. Tudo certo. Podemos ver o sinal de Rosetta. Está aqui, podemos vê-lo na tela. Após quase 3 anos de hibernação, Rosetta voltou a funcionar. Antes não tínhamos uma missão e agora temos uma das missões mais audaciosas já feitas. Isso é o início para nós. Os cientistas, a tripulação, precisamos continuar a fazer a ciência que estamos prometendo fazer. É o início de uma aventura, o início do começo. Em 10 meses, Rosetta tentará aterrissar Philae na superfície do Churyumov-Gerasimenko. Uma vez lá, ela pode ser capaz de responder a um dos maiores mistérios da ciência. Os cometas poderiam ter ajudado a semear a Terra com os ingredientes da vida? A contagem regressiva para a aterrissagem começou. 296 dias.
21 de janeiro de 2014. Rosetta está viajando pelos limites extremos do Sistema Solar, a 9 milhões de quilômetros de distância do cometa Churyumov-Gerasimenko. Em 10 anos, desde que Rosetta foi lançada, outras missões espaciais transformaram a nossa forma de ver os cometas. A sonda da NASA, chamada Stardust, provavelmente foi a mais significante. Nossa, isso é demais. É um rastro exato. NEASPEC tem uma excelente vista. Em 2006, ela retornou à Terra com uma carga preciosa de poeira vinda do cometa chamado Wild 2. Todas as estações, o lançamento principal foi feito. Estamos descendo lentamente. Mas quando os cientistas examinaram as amostras, eles descobriram que grande parte dos grãos do pó foram danificados no momento em que a Stardust os coletou. Ao contrário da poeira na minha casa, que é como pedregulhos e coisas realmente sólidas, o pó retirado do cometa é o que chamamos de friável. Ele é, literalmente, um pedaço de pergaminho que, quando você o amassa, ele voa em 1 milhão de pedaços. A doutora Claudia Alexander é a cientista do projeto que comanda a equipe da NASA. Nos últimos 8 anos, os cientistas da NASA foram capazes de examinar algumas centenas de grãos de poeira coletados na missão da Stardust. E um desses grãos revelou algo extraordinário. Ele continha aminoácido, um dos ingredientes essenciais da vida. Um aminoácido glicina estava entre o material que foi capturado. Isso é muito emocionante. Esta foi a primeira vez que vimos aminoácidos associados a cometas. Aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Eles são necessários para toda a vida complexa. O corpo humano tem, talvez, 20 deles. E eles andam por nós e produzem as proteínas que fazem com que nosso corpo seja o que é. É provável que a Terra primordial fosse muito quente para que essas moléculas delicadas pudessem se formar. Então, durante anos, os cientistas se perguntam como essas moléculas intrincadas surgiram. A descoberta da Stardust levantou uma possibilidade real de que os cometas podem ter ajudado a semear a Terra com aminoácidos 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, iniciando a cadeia de eventos que levaram ao mundo que conhecemos hoje. Se Philae for capaz de aterrissar no cometa e perfurar abaixo de sua superfície, eles podem descobrir ainda mais ingredientes essenciais para a vida. Com certeza queremos descobrir com o projeto Rosetta se os cometas são a chave. Isso daria peso à teoria de que os cometas ajudaram a entregar os blocos de construção da vida na Terra. Mas apenas colocar Rosetta em uma posição em que ela possa aterrissar Philae é uma tarefa gigantesca. O cometa está viajando cerca de 100 mil quilômetros por hora, o que é 1000 vezes mais rápido do que uma bala de canhão. Você consegue imaginar tentar aterrissar em uma bala de canhão? Esse é o nosso desafio. A forma mais segura de aterrissar no cometa é voar ao seu lado, na mesma velocidade. Em vez de deixar esse cometa passar como um zumbido, temos que tentar voar e então implantar o módulo na superfície. Assim tudo ficará bem. Quando Rosetta foi lançada, ela não tinha velocidade o suficiente para viajar em direção ao cometa. Então ela teve que realizar uma série de manobras espaciais para aumentar a velocidade, chamadas assistências à gravidade ou estilingues. A primeira foi em torno da Terra. Rosetta está voando em sua órbita em torno do Sol, e a Terra a pega por trás e a faz entrar em contato com a gravidade. O poder da força gravitacional da Terra pegou Rosetta e a arremessou para o espaço, como uma pedra em um estilingue. Ele arremessou Rosetta em alta velocidade para uma nova trajetória.
O estilingue da Terra acelerou Rosetta a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Os engenheiros de voo coordenaram outros 3 estilingues de Rosetta, 2 mais ao redor da Terra e 1 ao redor de Marte. Finalmente, em 2011, Rosetta estava no alvo para alcançar Churyumov-Gerasimenko. A primeira espaçonave a alcançar a velocidade de um cometa. Muito bem. Aterrissagem no cometa, 187 dias. Rosetta está agora a apenas 1.930.000 quilômetros de Churyumov-Gerasimenko. A equipe de voo faz Rosetta se travar no cometa. Mensagem recebida. As câmeras de navegação de Rosetta mostram o céu. Um pontinho minúsculo se destaca. Rosetta encontrou seu alvo, o Churyumov-Gerasimenko. Acabamos de ver o cometa pela primeira vez com os olhos da espaçonave com as câmeras de navegação. Esse momento, entanto, é um marco na missão. A essa distância, o cometa é apenas um borrão. Os cientistas devem olhar de perto. Eles precisam caracterizar o cometa e localizar potenciais riscos antes da Rosetta entrar em órbita ao seu redor. É a fase principal da missão. Todos têm muita expectativa pelo que está por vir. A equipe de Matt tem um conjunto de 11 instrumentos para desbloquear vários aspectos dessa misteriosa bola de pedra e gelo. Não temos nem ideia da aparência desse corpo. Não temos ideia do seu formato, qual a sua gravidade. Não sabemos como vamos entrar em órbita sem saber dessas coisas antes. Os cientistas têm apenas 4 meses para estabelecer o formato, a massa e a gravidade do Churyumov-Gerasimenko. Mas os dados que chegam capturaram algo mais. O cometa se tornou ativo. Ele se transformou em uma massa roxa de gás, poeira e gelo em explosão. Essa importante descoberta foi feita pela principal câmera científica de Rosetta, a Osiris. Estamos em maio e começamos as operações científicas. A primeira coisa a entrar em alcance foi a câmera científica, Osiris, e estamos começando a ter a nossa primeira visão do cometa. A câmera detectou a esfera de poeira e gelo ao redor do Churyumov-Gerasimenko. Não é mais uma ponta de alfinete. É um pouco maior do que esperávamos, para ser honesto. Ele tem essa expansão visível ao seu redor, essa sombra. É o início do que chamamos de coma, ou uma atmosfera externa. O coma pegou os cientistas de Rosetta de surpresa. No exterior do sistema solar, a superfície de um cometa deve estar completamente congelada. Mas conforme ele se move em direção ao Sol, ele é aquecido e uma transformação extraordinária ocorre. Geysers esperem gases de sua superfície, enviando poeira e gelo ao espaço, formando um halo visível em torno do cometa chamado de coma. As últimas imagens mostraram que essa atividade explosiva começou mais cedo do que o previsto. Enviar Rosetta para esta tempestade pode ser um desafio enorme com um grande risco. Agora vamos ver o que foi feito. Para Andrea e a equipe de voo, essa é uma preocupação real.
Agora que estamos lidando com o cometa, temos que ser extremamente cuidadosos. Os gases saindo do cometa viajam 600, 800 metros por segundo, ou seja, muito rápido. Os painéis solares excepcionalmente longos de Rosetta agem como velas gigantes. A espaçonave é soprada para fora de sua posição pelo vento. Jatos de gases do cometa alcançam atualmente 1.300 quilômetros no espaço, mas eles tendem a ficar muito maiores. Da última vez que o cometa Churyumov-Gerasimenko orbitou o Sol em 2009, sua coma se estendeu centenas de milhares de quilômetros. Quanto mais esperamos, mais perto o cometa fica do Sol, mais ativo ele estará, mais gases sairão do cometa e mais difícil será nossa órbita e aterrissagem nele. Ele ficará maior logo, portanto temos que tentar fazer as coisas de forma rápida. Aterrissagem do cometa, 175 dias. O plano da equipe de voo de interceptar o cometa antes que seus geysers cresçam demais é disparar propulsores da Rosetta por mais 7 horas. Uma das combustões contínuas mais longas já tentadas por uma espaçonave. Eles enviam instruções para a Rosetta, que confirma que seus foguetes foram ativados. A combustão empurra Rosetta em direção ao caminho do cometa. Eles irão se encontrar daqui 3 meses. Aterrissagem no cometa, 161 dias. Conforme Rosetta se aproxima do cometa, a equipe de voo tem novidades. A atividade do geyser do Churyumov-Gerasimenko reduziu. O coma foi diminuído. Para ser honesto, cometas são imprevisíveis e não sabemos exatamente o que está acontecendo no momento. Ninguém sabe exatamente o porquê. Mas conforme o coma dispersa, a câmera científica de Rosetta Osiris é capaz de discernir o formato do núcleo do cometa Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko se parece com 2 cometas que se chocaram. É uma descoberta surpreendente. Aterrissagem no cometa, 98 dias. As novidades sobre o estranho formato do cometa atraem a atenção da imprensa no mundo inteiro. Eles se reúnem no controle de missão da Rosetta. Hoje, Rosetta se encontrará com o 67P Churyumov-Gerasimenko. Após viajar por 6 bilhões de quilômetros, a equipe de voo está prestes a colocar Rosetta em órbita, apenas 100 quilômetros acima do cometa. Sylvain, diga as famosas palavras, por favor. Estamos no cometa, isso! Fizemos história hoje. Estamos na mesma órbita que o cometa ao redor do Sol, então nos encontramos pela primeira vez. Nada mal. A câmera da Rosetta tem agora uma vista incrível de uma das maravilhas do sistema solar. As 2 cabeças gigantes do cometa estão estabelecidas a 4,8 km de distância. A junção é maior do que 2 edifícios Empire States de pé, um em cima do outro. Basta olhar para este objeto, é surpreendente. Temos vulcões, montanhas, geysers, apenas a natureza dinâmica deste objeto e é realmente impressionante. Vemos rachaduras, vemos o que se parece com fissuras. Estes são, eu acho, novos tipos de características de um cometa. Aqui temos um objeto que claramente tem o potencial para revelar os antigos segredos. Estamos a ponto de entender, o que é uma ótima posição. Temos crateras do tamanho de uma casa, estruturas que parecem penhascos. Essa é uma paisagem extraterrestre. Se você quiser escolher uma paisagem bem diferente, esse cometa tem absolutamente tudo que você poderia considerar como extraterrestre. Podemos ver que esse cometa tem um formato estranho.
Não está apenas em dobro. Se você olhar as fotos que temos, há uma estrutura em toda a sua volta. Portanto, é um cometa complicado para aterrissar, então a primeira coisa que temos que fazer é escolher um local de pouso. Para aterrissar de forma segura, a equipe precisa encontrar um local de pouso seguro. Para isso, a equipe de voo precisa de imagens detalhadas da superfície do cometa. É isso que a câmera de $100 milhões da Rosetta a Osiris deve fazer. A equipe de Osiris é coordenada pelo Dr. Holger Sierks. Olá, Karsten. Estou aqui agora. Então vamos começar a calibração hoje. Para ajudá-los a operar Osiris no espaço, eles têm uma réplica exata dela aqui na Terra, mantida em uma sala vazia no nível 6 no Instituto Max Planck, na Alemanha. Apesar do alto custo da câmera, a sua resolução é relativamente baixa para os padrões atuais. O número de megapixels que voa em Rosetta é de apenas 4. Há 10 anos, quando a Osiris foi construída, uma câmera de 4 megapixels era avançada. Hoje em dia, muitas câmeras de telefones celulares têm uma resolução maior. Para obter o nível de detalhes nas imagens que a equipe de pouso precisa, Rosetta voa 30 quilômetros para perto da superfície do cometa. A essa distância, um único erro da equipe de voo poderia ser catastrófico. Nos próximos dias, Osiris vai levar centenas de imagens detalhadas em uma tentativa de encontrar um local de pouso neste cometa irregular coberto de pedregulhos. Aterrissar em um cometa é diferente de aterrissar em um planeta ou na Lua. A força gravitacional do cometa é de 100 mil vezes menor do que a da Terra. É tão fraca que, se você pulasse na superfície do cometa, você voaria para o espaço. A gravidade fraca significa que Rosetta pode simplesmente deixar Philae cair a poucos quilômetros acima do cometa. Philae é empurrado da parte de trás de Rosetta a alguns centímetros por segundo. E a mais leve gravidade do cometa irá puxar Philae lentamente para a superfície. Isso leva horas. Mas a gravidade fraca apresenta um problema para a aterrissagem. Estamos caminhando para a superfície do cometa e aterrissamos. Mas não é tão simples porque vamos quicar. Há tão pouca gravidade neste cometa que, mesmo indo lentamente, vamos quicar na superfície e não teremos sucesso. Temos que encontrar uma maneira de fixar a sonda na superfície. Os criadores de Philae passaram anos desenvolvendo sistemas exclusivos para evitar que Philae quique para fora do cometa e voe de volta no espaço. Suas 3 pernas agem como amortecedores, atenuando o impacto da sonda. Cada pé está equipado com um parafuso de gelo. A energia absorvida pelos amortecedores ativa os parafusos de gelo que irão perfurar 10 centímetros na crosta. Esses planos foram elaborados mais de 10 anos atrás. Naquela época, a maioria dos astrônomos acreditava que a superfície de um cometa era dura como gelo. Mas a recente missão da NASA e os dados da própria Rosetta revolucionaram o nosso conhecimento. Algumas partes podem ser bem mais semelhantes ao gelo. Também podemos ter áreas que são mais rochosas. Ou até mesmo um material com muita poeira. Já que consideramos que a sensação gravitacional na superfície do próprio corpo é muito baixa, a sensação que temos estimulado nesse material aqui seria totalmente diferente no cometa. Totalmente estranho. É como estimular uma espécie de sopa ou uma nuvem de cascalho mais do que qualquer outra coisa. Esse material está fracamente ligado pela gravidade. As regiões de cascalho e poeira são diferentes de qualquer coisa que já vivenciamos na Terra. Se a Philae aterrissar em uma dessas regiões, então seus parafusos de gelo podem não funcionar. Felizmente, Philae tem um plano B.
2 arpões de cobre e berílio que devem fixar a sonda na superfície com um cabo de Kevlar resistente. Mas esses arpões também foram projetados para o gelo. Centro Aeroespacial de Munique, Alemanha. O coordenador da equipe de aterrissagem, Dr. Stefan Ullamäck, quer testar os arpões em grânulos de isolamento de construção. Talvez seja a coisa mais próxima do cascalho etéreo que possa ser produzida na gravidade da Terra. Vai ser muito interessante saber se o arpão âncora, que é projetado para o gelo, para materiais mais sólidos, também nos daria alguma ancoragem neste material muito granular e fofo. Os arpões serão lançados em grandes caixas de madeira cheias desse material. A pior coisa que pode acontecer é que consigamos retirar o arpão quando quisermos fazer a tensão da sonda no chão. Então é interessante saber se, apesar de fofo, ele nos dará resistência suficiente para que possamos realmente apertar a sonda na superfície. E isso é parte do experimento que estamos fazendo aqui. Assim como os arpões em Philae, um explosivo de propulsão de 0,3 gramas irá detonar atrás da lança, empurrando-a para fora da câmara a uma velocidade de 324 km por hora. Certo, então vamos lá. Vamos fazer isso. Isso. Se os arpões não segurarem, então a probabilidade de Philae se fixar na superfície do cometa será amplamente reduzida. 3, 2, 1, 0. O cabo do arpão é puxado com uma força de 15 newtons. Isso é aproximadamente a mesma força necessária para puxar uma persiana. O arpão não está segurando. Então, depois de arrastado por 10 centímetros, ele se fixa. É isso aí. Muito bem. Foi maravilhoso. Estamos removendo agora com o aspirador de pó a poeira para vermos como o arpão estava quando ele realmente foi ancorado. O motivo do sucesso do arpão: dentes de 7 centímetros que se esticaram conforme o arpão era arrastado através do material solto. Adicionar as simples tiras de metal ao projeto do arpão pode ter salvo a missão de Philae. Mas eles só irão descobrir quando aterrissarem. Aterrissagem do cometa, 60 dias. – 13 de setembro de 2014. Cientistas de todo o mundo se reúnem em Toulouse, França, para escolher um lugar de pouso. Essa não será uma decisão fácil. Não há nenhuma área plana e lisa nesse cometa. Há campos de pedras, há fendas, existem cadeias de montanhas, penhascos. Está tudo lá para tornar a nossa vida mais difícil. A equipe de Rosetta foi obrigada a reduzir a escolha para 5 possíveis locais de pouso. Mas 3 locais são descartados pela equipe. Philae teria que passar por jatos de geysers do cometa para alcançar o local de pouso A, e isso é muito perigoso. E o local de pouso B é coberto com 329 pedregulhos. Se Philae aterrissar em um pedregulho, ela pode tombar. Se isso acontecer, ela poderia perder a comunicação por rádio com Rosetta e a missão de Philae teria efetivamente acabado. O local de pouso I é rejeitado, porque ele tem um terreno irregular. Eles são reduzidos aos últimos 2. O local C está do outro lado do cometa, uma área chamada de a Grande Cabeça. Essa zona de aterrissagem pode proporcionar o melhor ponto para a maioria dos instrumentos de Philae. Bom, dos 5 locais que temos, o C é o melhor. Mas a equipe de voo está preocupada. Levar Philae para este local é arriscado e os níveis de luz solar variáveis poderiam causar problemas para os painéis solares de Philae. A equipe de voo prefere a última opção de pouso, o local J. É mais fácil de alcançar, apesar de não ser perfeito. Há algumas falésias e 93 pedregulhos. No entanto, alguns cientistas continuam a insistir no local C.
Um bom local é o C. Eu ficaria muito surpreso se o local J não fosse o nominal. Não, nós discutimos essas duas opções. Ir ao C seria energeticamente ruim, porque isso inclui um tempo de descida muito longo. São 4 horas. Além disso, além dos pontos, o ângulo de iluminação é muito ruim. No final, a equipe decide pela opção mais segura. Então, o conselho decidiu pelo local J. Surpresa? É o nominal e o local C é a segunda opção. Para mim, não havia nenhum local de pouso brilhante. Tivemos que escolher um que era o menos pior de todos eles. Isso é tudo que posso falar sobre J. Acho isso arriscado. Pode não funcionar, mas vamos fazer de tudo para dar certo. Os riscos podem ser altos, mas as recompensas também o são. Se eles conseguirem fixar Philae na superfície do cometa, então o seu conjunto de instrumentos pode começar a trabalhar. Rawlins irá fotografar a superfície. Concert irá analisar a estrutura interna do cometa. SD2, uma broca, irá minar o material intocado do cometa em 23 centímetros abaixo da crosta e, em seguida, entregará uma amostra a um dos instrumentos mais importantes de todos, um laboratório automatizado exclusivo, escondido dentro da carcaça de Philae chamado Kozak. Esse pode ser um momento definitivo para a ciência. A equipe espera que Kozak encontre os tipos especiais de aminoácidos que estão presentes em todos os seres vivos. Os assim chamados blocos de construção da vida. Se estes aminoácidos especiais estiverem presentes, ele irá comprovar a teoria de que os cometas ajudaram a entregar estes ingredientes para a Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos. Philae vai passar meses procurando por eles na superfície do cometa. Aterrissagem no cometa, 31 dias. Mas primeiro, Rosetta deve aterrissar Philae com sucesso. Os jatos de geysers do Churyumov e Gerasimenko estão ficando mais fortes e a qualquer momento eles podem explodir. Se houver uma explosão enorme, então temos que lidar com isso. Se isso acontecer, espero que não, o coma vai começar a afetar a espaçonave. Outra preocupação é que Rosetta pode não liberar Philae exatamente no ponto certo. Não temos como detalhar a posição de Rosetta a essa distância. Obviamente, não sabemos exatamente onde Rosetta está. E não podemos acertar a trajetória exata na superfície. Se Philae ultrapassar, ela poderia aterrissar em um campo de pedregulhos. Se não alcançar, ela poderia acertar essas fendas profundas. Mesmo que Philae esteja no alvo, ainda há o risco de ela atingir um dos pedregulhos na zona de aterrissagem, tombar e não conseguir completar sua missão científica. O maior risco da sonda é a fase de aterrissagem mesmo. Se ela aterrissar em um penhasco ou em um pedregulho, não há nada que possamos fazer. Mas se esta missão ousada, a 480 milhões de quilômetros da Terra, atingir o que parecia impossível e fixar sua sonda do tamanho de uma máquina de lavar roupas na superfície do cometa, então esta pequena espaçonave pode responder a um dos maiores mistérios da humanidade: como a vida passou a existir na Terra. Estamos tentando algo sem precedentes no voo espacial. Algo que não fala só de engenharia, tecnologia e riscos, mas tem o potencial para abrir novos horizontes e entendermos melhor a nossa origem. Aterrissagem no cometa. 3 dias. 2, 1. Visions of